O que é epistemologia da história? A epistemologia da história tem a construção da narrativa histórica no Brasil, que advém da tradição positivista e historicista, que ganhou força com intelectuais do Instituto de Histórico Geográfico e do Brasil. O Brasil é um país construído por três culturas, com muita especificidade e grupos dominantes que desejam criar uma história aos moldes europeus, com grandes heróis formadores de consciência nacional. O Brasil, no século XIX, era um conjunto de colônia de Portugal e passou a origem da história do Brasil a concebê-la como no passado. A literatura de informações, documentos que constituem como os primeiros registros históricos realizados por europeus no atual território do Brasil. Um documento redigido foi a Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Foram escritos que descreviam as impressões do escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral sobre as terras recém-descobertas. Um outro documento da mesma época, o panfleto anônimo escrito em italiano chamado Cópia de uma Carta do rei de Portugal, mandada ao rei da Castela acerca da viagem e o sucesso da Índia. Foram produzidos no século XVI e são conhecidos como literatura dos jesuítas, que apesar do conteúdo religioso, descrevia a natureza e costume dos povos que habitavam na região. Frei Vicente de Salvador, em 1637, que escreveu uma história do Brasil, de crônicas que narrava alguns acontecimentos relacionados aos governos gerais, e o início da exploração no Brasil do século XVII se constituiu na história de uma colônia portuguesa. Uma história da América Portuguesa, Sebastião da Rocha Pinto, escreveu em 1720 e buscou condensar os fatos mais importantes que aconteceram no período colonial. Novos acontecimentos ocorreram: a descoberta das Minas Gerais, o início do período Pombal, a mudança do governo geral para o Rio de Janeiro, em decorrência do aumento da importância dos portos para a exportação das riquezas coloniais para receber escravizados vindos da África. O governo Marquês de Pombal ele reestrutura a administração da colônia e fortalece as capitanias gerais, centralizando a capitania de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. A produção intelectual estava na mão dos jesuítas, centralizado na Biblioteca Real em Portugal, que havia sido reorganizada. Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, muitos foram perdidos e outros passaram para acervo da própria ordem religiosa. Com a expulsão napoleônica, a família real portuguesa e sua corte migraram para o Brasil. Também levaram o acervo contido na Biblioteca Real de Portugal e foi organizado na cidade do Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil entra num novo contexto jurídico e torna um reino unido a Portugal e ao Gales. Até a época da independência do Brasil, em 1822, a colônia possuía um governo centralizado no Rio de Janeiro, voltado a Lisboa. Outros centros urbanos das regiões do Norte, Nordeste e Sul do Brasil entraram em conflito e buscaram independência. Este amadurecimento refletiu na história nacional sentido de ser pensada e dividida em duas partes, uma história do período colonial e outra do Brasil independente. O Instituto foi criado de escrever a história e estudar a geografia do Brasil, com prestígio e tradição que surge do Instituto Histórico de Pernambuco, que com a proposta de escrever uma história diferente da imposta pelo Rio de Janeiro e mostrar como Pernambuco foi a capitania mais rica do Brasil, são espaços da memória em disputa e construção. Vários estudiosos dedicaram a organização dos dados com um grande fluxo para a Europa, com o objetivo de abastecer com provas e argumentos da diplomacia brasileira no auxílio das configurações das fronteiras. O Instituto Brasileiro de Missões foi organizado para as configurações nacionais em vários âmbitos, buscando pela especificidade cultural que foi criada numa narrativa histórica e é caracterizado pela narrativa da história do Brasil, sendo um instituto essencial para abastecer o acervo nacional. Surge também a periodização do Brasil com divisão da história em três períodos. Período da pré-história, anterior ao descobrimento, momento que o território era ocupado por povos indígenas, sendo de interesse científico para arqueólogos e antropólogos e etnólogos, e que compreende a história do Brasil a partir de 1500, período colonial, que estende de 1822, o terceiro período do
Brasil Independente. O Instituto publicou vários documentos importantes para a história nacional, como a Carta de Pero Vaz de Caminha, relatando as primeiras impressões dos portugueses em terra brasileira. Para não contrariar a setor do Instituto, Matthews acrescentava que a fonte mais colaborativa na formação eram os portugueses, que contribuição dos indígenas e africanos eram pequenos, pois acrescenta próprias para a raça brasileira uma mistura que realiza na base da sociedade. Francisco Adolfo Vanhagem escreveu em 1854 o primeiro volume de sua História Geral do Brasil. Seguindo o modelo estabelecido pelo Instituto Histórico e Geografia, os indígenas ganharam uma participação de uma nova maneira de escrever história. As obras de Vanhagem, apesar de seu grande conservadorismo, foram considerados inovadores na época. Trazem informações adquiridas a arquivos europeus que era desconhecido no Brasil. Relação com os escravizados e descoberta de exploração econômica. O movimento indiano, ao mesmo tempo, busca viés membros liberatos do Instituto e buscaram a história nacional visando a própria formação da identidade nacional, como a natureza e a população indígena, os climas, originando uma literatura típica brasileira. Gonçalves Dias escreve um livro de poema que ressalta a característica dos índios, da resistência contra a opressão, da bravura, fez uma crítica ao livro de Bernardo Pereira de Berredo, Análise Histórico do Estado de Maranhão, escrito no século XVIII, acusando de racista e preconceituoso, apontando a história do Brasil como uma história de conflitos e opressão da população indígena. As Confederações do Tamoios de 1857 foi concebido para tornar fundador da literatura brasileira. O conjunto das lutas dos índios tupinambás contra a invasão dos portugueses, elaborado em 10 cantos, assim como Lusíadas, Camões e obra inaugural da literatura portuguesa. A criação do Estado antecede ao sentimento da nação. É concebida pela administração e sentimento nacionalista e necessário a criação de símbolos nacionais. Vanhagem publica seu segundo volume História Geral do Brasil, dedicado a Dom Pedro II, com discurso sobre indígenas perante a nacionalidade brasileira, que busca desfazer os argumentos dos indianistas acusando o patriotismo caboclo, insinuando que a defesa dos índios era a consequência e descendência que possuía. A história do Brasil deve ser contada pelos vitoriosos, os portugueses brancos, na visão de Vanhagem. Defendia a eliminação dos indígenas que restavam, atrapalhava no desenvolvimento econômico dos cafeicultores e os escravizados deveriam continuar em sua posição de sobrevivência para o bem da civilização branca, acreditando que o futuro nacional seria a população branca. Vanhagem desacredita os indianistas e justifica a violência e o direito nas terras dos índios, e escreve um tratado em francês apresentando o Instituto Histórico de Paris. A grande tarefa do modernismo é conectar o pensamento dos intelectuais da cultura brasileira com a população, verdadeira cultura nacional encontrada nas frases tradicionais, no artesanato, nos ribeiras dos rios, na música e nos lugares, favelas e mucambos. O movimento ele veio de estudiosos que desvincularam a nação enquanto a imagem de discurso, mesmo se constituindo um Estado nacional, o Brasil não era uma nação. Como falar de nascimento, nacionalismo, se a população não participa da decisão do Estado. Ela é escrava, está espalhada por um imenso território onde a comunicação entre as regiões é praticamente inexistente. Nessa época, Capistrano de Abreu afirma no século XX a história do Brasil que ainda vivia à sombra de Vanhagem. Alegando a necessidade de outros historiadores e outras histórias, os intelectuais na década de 1920 e 1930 buscaram ordenar os conhecimentos para outra releitura da história do Brasil. A sociedade brasileira não se reconhece como multiétnica. O livro Macunaíma, de Mário de Andrade, lançado em 1928, vem encerrar esse ciclo dos indianistas, trazendo uma poética que pretende localizar os índios em um lugar ideal, mesmo sem consentimento, acabava acobertando o extermínio pela sociedade que buscava a própria referência cultural. Viana lança Populações Meridionais do Brasil, em 1920, retomando a expectativa de von Matthews, em que o Brasil é uma mistura de 3 raças, e conserva o mesmo discurso de Vanhagem para a necessidade da supremacia política da raça branca por meio de um Estado forte e centralizado. Oliveira escreveu vários livros
Nos anos de 1930, uma revolução na história brasileira surge. Muitos críticos do pensamento de Oliveira Viana, destacando a obra de Gilberto Freire, em especial da trilogia Casa Grande e Senzala, de 1933, Sobrados e Mucambos, e mais tarde Ordem e Progresso, de 1957, propondo uma intervenção que dirige de Martins Banhage Oliveira e é construída a perspectiva da nação autêntica que surgiu no mundo colonial, a história do Brasil, resultante da mistura das culturas indígenas, europeias e africanas, que possuía uma releitura positiva no encontro das raças, mas das culturas desse povo. Sérgio Buarque de Holanda, com o ensaio Das Raízes do Brasil, em 1936, acreditava que a história do Brasil era um processo de germinação, com uma nova ideia no país da vida urbana, nas classes sociais, momento em que o novo Brasil surgirá olhando para o futuro, não para o passado. Sérgio Buarque de Holanda escreveu uma série de obras históricas e deixou um grande legado. A atualidade da historiografia brasileira está baseada em autores e obras que reagiram ao olhar tradicional dos historiadores do século XIX, da tendência totalitarista do período varguista. São profissionais que buscam rompimento com a construção hegemônica que ainda permanece na concepção identitárias da população brasileira.